bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa. Temos por lema no canal pensai nas coisas do alto. E nós vamos estudar sobre o tema hoje, que é o seguinte: Ruach, o sopro de Deus. O termo hebraico Ruach, é cognato do ugarítico RH, que algumas autoridades pensam oriunda dessa raiz grega RWH. Embora isso seja duvidoso, pois o cognato fenício é apenas RH para Ruach. O sentido dessa raiz é difícil de determinar, mesmo que muitos estudiosos aceitem que signifique sopro ou brisa. É uma palavra usada para indicar qualquer agitação ou movimento do ar, seja pela força de alguma tempestade, como foi lá em Oséias, no capítulo 13, versículo 15, ou seja pela respiração do homem, como está registrado lá no livro de Jó, no capítulo 9, versículo 18. Ambos textos levam na sua raiz original essa palavra ruach, como sopro, como vento, como agitação do ar. A distribuição dialética de vocábulos para indicar sopro nos idiomas semíticos exibe um padrão bastante confuso, com muitas expressões idiomáticas. Queridos, no tocante ao volume do Antigo Testamento, é interessante observar que essa palavra hebraica ruach fez-se totalmente ausente, ao passo que é muito frequente em outros tantos pergaminhos. Mas ruach, o sopro de Deus, ou os ventos de Deus, como entender melhor? Bem, esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes, eu quero te lembrar, se você não se inscreveu ainda no canal, faça sua inscrição, participe dessa família da Palavra de Deus e nos acompanhe. Eu ainda te desafio em 3 segundos você acionar o sininho do canal, compartilhar esse e demais vídeos e também deixar o seu joinha aí, no finalzinho, no pezinho aí do vídeo, ok? Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, o termo hebraico ruach ou ruar, que no grego se chama pneuma, geralmente traduzido por espírito. Nas traduções bíblicas mais conhecidas, a tradução é essa. Bem, significa literalmente vento, sopro, ou até mesmo a respiração. O ruach na raiz traduzida é o movimento do ar. De alguma forma, conectados com essa raiz, nessa palavra a qual estamos trabalhando, gera situações diferentes. Nesse vídeo, nós veremos uma explicação um tanto sucinta, mas que definirá por completo o uso dessa palavra dentro da Escritura Sagrada, ok? Ruach, ou vento, é uma palavra usada para indicar qualquer situação ou agitação ou movimento do ar, seja pela força de alguma tempestade, seja pela respiração do homem, como já vimos no começo, ou, portanto, geralmente quando se fala vento ou sopro de Deus nas Escrituras, ou Ruach Elohim, que quer dizer o sopro do Espírito de Deus, é uma linguagem figurada para descrever Deus se movendo, agindo, trabalhando, atuando. Essa atuação pode ser de natureza, conforme podemos ver em Gênesis 1:2, em Números 11:31, pode ser natural, também como registra Isaías capítulo 11, versículo 15, mas também podemos vê-la no homem, através dele,
né, seja impelindo a alguma ação profética, né, como por exemplo registrado em Números 11:25, em 1 Samuel 10, Ezequiel 37, Mateus 12:18, né, pode ser pela forma da natureza ou então pela ação usada aí pelo homem. Certo? Eu quero, desses textos citados, ler apenas Mateus capítulo 12, versículo 18, para você ter uma ideia do que estamos trabalhando agora. Veja só, Mateus 12:18 diz assim: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Então, essa palavra aqui, espírito, ela já vai trazer, né, da sua raiz, essa definição aí de ruach. Além de Deus agir através do homem pelo sopro do Espírito, ele também o faz capacitando ele com alguma habilidade, e nós podemos ter indícios disso daí registrado em Gênesis 41, versículo 38, em Êxodo 31 e também no livro de 1 Samuel, no capítulo 11, versículo 6. Desses livros citados, Gênesis, Êxodo e Samuel, eu quero apenas ler uma descrição no livro de Êxodo, no capítulo 31, versículos 2 a 4, que diz assim, preste atenção: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e cobre. Percebam que no texto anterior era uma ação da natureza, o mover, o sopro do Espírito Santo de Deus. Percebam agora em Samuel 11 que aqui já está sendo dirigido ao homem. Então, o sopro de Deus se manifestando nessas duas esferas. Isso explica, queridos, que ainda o porquê dos discípulos que estavam reunidos lá no 50º dia na festa das semanas, lá registrado em Atos capítulo 2, um evento conhecido como Pentecostes, né, que você sabe desse texto aí e dessa história, eles foram impelidos a profetizar depois de receberem desse mesmo Espírito, né, deste mesmo vento do Espírito. Isso é, o sopro, o mover, a inspiração profética que estava ali nos profetas israelitas antigos, o mover de Deus sobre ele. A ideia sempre foi de que o sopro santo de Deus os moveu a falar aquelas lindas e sábias palavras. Isso é, profetizar, conforme podemos ler em Atos capítulo 2, versículos do 4 ao 11, que depois do sopro do Espírito Santo, eles passaram a profetizar com eloquência, com sabedoria, com determinação, com unção. Ora, queridos, isso já era promessa desde os tempos antigos. Você poderia ler na Bíblia lá em Atos 2, 14, em Joel 2, 28. Isso explica as palavras do apóstolo Simão em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, onde normalmente é lida a tradução escrita dessa forma: porque nunca mais, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, pelo ruach, pelo sopro de Deus. Tá dando para entender? Em lugar de que, na realidade, literalmente pode ser traduzido como homens falaram da parte de Deus, movidos pelo sopro de Deus, pelo vento de Deus, pela unção de Deus. O sentido aqui é claro: assim como o sopro move as coisas para a direção em que está soprando,
né? Veja que o sopro de Deus move e impele o homem a falar ou fazer, né, algo. No caso desse versículo em questão, ele moveu os profetas antigos a fazerem a vontade de Deus. Que interessante isso. Toda a soberania e poder está em Deus. É como escreve ali o apóstolo João no capítulo 3, versículo 8. Ele diz: o vento sopra onde quer. É onde Deus direcionar, é onde Deus mandar, é em quem Deus soprar, né? Esse é o ruach, né? O ruach, o tempo de Deus, né? O vento de Deus. Se falando de uma simbologia bíblica, o vento tem sua mensagem direta para nós, né? Se tratando dessa simbologia. Enquanto símbolo, o vento é sem dúvida o mais rico em variações na Sagrada Escritura. Em muitas passagens, o tradutor precisa escolher entre várias possibilidades: o sopro, o hálito, a respiração, o Espírito Santo. É o que podemos notar também e analisar diferentes edições na Bíblia. Cada uma traduz o vento ali daquela forma onde se encaixa no texto, mas que não perde o seu sentido e na raiz, né, da palavra ruach. Essa riqueza semântica já existia no hebraico. Ruach, né, no grego, pneuma, passando para uma outra língua, ou até mesmo no latim, espíritus, né? A raiz seria aquela dali. Na cena da criação do primeiro homem, registrada em Gênesis no capítulo 2, versículo 7, o boneco de argila foi animado por um hálito vital que o Criador soprou em suas narinas. E a palavra para aquele hálito, o sopro, né, está na raiz grega ruach. É impossível, queridos, não notar o grau de aproximação e intimidade entre Deus e o Criador, né? Deus soprando em suas narinas o fôlego da vida. O mesmo vento criador já pairava sobre as águas quando a terra ainda estava informe e vazia, né? O que traz os registros de Gênesis no capítulo 1, versículo 2. Os autores sagrados recorrem à imagem do vento para indicar a ação divina, uma intervenção que move as coisas, que transforma as pessoas, que traz o recado de Deus. Trata-se de um dinamismo absolutamente livre e que o homem não pode controlar, né? Está no controle de Deus. Daí a afirmação de Jesus no diálogo com Nicodemos, lá em João 3, versículo 8, quando ele diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Exemplo dessa ação aparece também no livro do Êxodo, no capítulo 14, no versículo 22, quando o mar se abriu para a passagem dos hebreus. É um texto muito interessante e rico dentro desse assunto. A Bíblia diz assim: e Yahvé, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. E este se tornou terra seca e as águas foram divididas. Durante toda a noite, o ruach de Deus soprou e as águas se abriram. Já entre os profetas, o vento surge ali como um sopro, né? O sopro de Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, por exemplo, atribui esse vento ao retorno da vida aos ossos secos, né? Naquele vale de ossos secos, uma profecia muito conhecida dos leitores bíblicos. Já na caverna de Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, após a passagem de uma ventania estrepitosa, onde Deus já não estava, foi uma brisa mansa que denunciou a presença do Senhor na intimidade do profeta.
Agora, já em clima de nova aliança, já partindo para os evangelhos, no evangelho de João, no capítulo 20, versículo 22, antes mesmo do vento forte de Pentecostes, Jesus ressuscitado, ele repete a cena da criação do primeiro homem e sopra sobre os discípulos reunidos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Ali, queridos, nascia uma nova raça, animada pelo sopro do Espírito Santo, a raça que estava embaixo do Ruach de Deus. Mas, e na manhã de Pentecostes, em Atos 2, de 2 a 4, que fica mais visível, fica audível a ligação no significado entre o vento e o Espírito prometido. Ali quando a Bíblia diz assim, Atos 2, veio do céu um ruído semelhante ao soprar de um impetuoso vendaval. E ficaram todos cheios do Espírito Santo. Aí agora nós já estamos vendo a ação do sopro de Deus e ouvindo, o sopro de Deus. A relação direta entre respiração e espírito mostra-se de modo definitivo na morte de Jesus na cruz do Calvário. Depois de dizer, a Bíblia descreve que ele disse: está consumado. Jesus entregou o seu espírito, Tetelestai. Era o último suspiro de Jesus, mas também o prelúdio da infusão do Espírito Santo de Deus. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30. Então, queridos, dentro desse contexto, nós vamos entender melhor este assunto discutindo com base em um texto do profeta Ezequiel, nos capítulos 37 a 39, que se refere à visão do vale dos ossos secos, outrora eu havia citado. Então, certo dia, ele teve uma visão, Ezequiel. E Deus o levou a um vale cheio de ossos muito secos. Então Deus lhe perguntou se era possível aqueles ossos voltarem à vida. Aí Ezequiel não sabia, a resposta, mas Deus ordenou que ele profetizasse vida naquele vale de ossos secos. Então a Bíblia continua descrevendo ali e está escrito assim: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e o cobrirei com pele. Porém o espírito também entrará em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. É o texto registrado em Ezequiel, no capítulo 37, versículos de 4 a 6. Obediente, Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos e uma coisa incrível, estupenda aconteceu. Os ossos se juntaram, os músculos, os tendões, a pele voltou a aparecer e tudo sobre aqueles ossos. Já não era só um monte de ossos, agora eram corpos humanos inteiros, completos, restaurados. Porém ainda não estavam vivos. Então Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez sobre aqueles corpos, não ossos, agora pelos corpos. Ezequiel obedeceu e os corpos receberam o Espírito e ficaram vivos. Agora à sua frente estava um grande exército em pé. O impossível tinha acontecido. Agora, depois do sopro de Deus, do ruach de Deus, o milagre estava completo. Queridos, dentro desse texto eu quero chamar a atenção apenas no versículo 9 do capítulo 37, que diz: profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam.
Eu quero chamar a atenção nesse versículo 9, quando Deus dá a ordem a Ezequiel e pede para ele clamar: vem vento do Espírito, dos 4 ventos, e assopra sobre esses mortos para que eles vivam. Observe que o texto fala sobre 4 ventos de Deus. Como lemos, Deus leva o profeta Ezequiel no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Deus deu ordem para o profeta: assim o Senhor Deus vem dos 4 ventos, o Espírito assopra e os mortos ganham vida. Como diz o texto, esses ventos de Deus tinham um propósito de trazer vida sobre ossos secos. Em Amós, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento. Vamos comentar agora então, querido, baseado aqui nesse versículo 9 do capítulo 37 de Ezequiel e também em Amós, capítulo 4, versículo 13, onde diz que é Deus quem sopra e quem cria o vento. Dentro desse contexto, vamos comentar agora sobre esses 4 ventos de Deus, quando ele assopra em nossas vidas. O que acontece? Vamos dar nome a eles? O primeiro vento de Deus é o vento da provisão. E o vento da provisão está registrado no livro de Números, no capítulo 11, versículo 31, que está escrito assim: então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar de areia e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. O texto está se referindo quando o povo no Êxodo, os israelitas estavam no deserto, estavam com fome e clamou a Moisés que clamasse a Deus que mandasse alimento. Aí o que aconteceu? O vento de Deus soprou e trouxe cordonizes, codornas, muitas aves para ele. Essa foi a provisão no deserto, o vento da provisão, o vento que assopra alimento material, alimento físico para as nossas vidas. Nós estamos saindo do âmbito espiritual e entrando agora no âmbito material, a provisão no sopro de Deus. Como isso é interessante, amados. Nesse contexto em que Deus soprou um vento e trouxe do mar cordonizes do deserto, mesmo em meio aos nossos desertos, Deus tem providenciado alimento para as nossas vidas. É isso que sugere para nós. Deus sabe a hora de agir. É por isso que precisamos confiar e esperar na sua provisão. Porque quando essa provisão vem, é uma provisão que vem em abundância. Ela é certeira, ela vem na hora certa, no momento certo, ela vem em abundância para nos saciar. Portanto, querido, está aqui o recado de Deus. Não murmure, mas creia na hora certa, na hora que traz abundância. Deus vai suprir as nossas necessidades. Esse é o vento da provisão de Deus. Perceba que ele nunca deixou de soprar na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua saúde. O vento da provisão de Deus nunca para de soprar. Há um segundo vento, são 4. O segundo vento que a Bíblia registra está em Êxodo 14, é o vento do livramento. Êxodo 14 está escrito: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou em seco e as águas foram partidas. Já lemos esse versículo anteriormente, em que o vento soprou sobre o mar durante toda a noite, o vento do livramento. E o vento do livramento vem de onde menos a gente espera. O povo de Israel estava em uma situação difícil. Atrás deles vinha Faraó e seu exército com sede de morte.
Ao lado, as montanhas, não podiam passar pelas montanhas. Na frente, o mar, ou seja, Israel estava sem saída. Mas é nesse momento que o poder de Deus se manifesta e abre uma porta, um caminho onde ninguém esperava, no meio do mar, e o livramento foi a pé enxuto. Por quê? Porque o Ruach, o vento de Deus, trouxe livramento, né? É um livramento completo. É um livramento inteiro. Podemos dizer também que o livramento de Deus, ele é completo, porque o texto vai dizer que após todo Israel passar, o mar se fechou e o inimigo morreu afogado, né, nas águas do Mar Vermelho. É um livramento completo, sem medo de errar. Perceba que o livramento não foi pela metade, foi completo. Livrou eles, fechou o mar, acabou com o inimigo, eles podiam seguir caminho em paz. O inimigo, portanto, perece e Israel atravessa a pé enxuto. Este é o vento do livramento de Deus. É o vento que nos protege, é o vento que sopra todo dia. Quando a gente ora, Deus guarde o meu deitar, o meu levantar, o meu sair, o meu chegar. Nós estamos pedindo, Senhor, sopra sobre nós o vento do livramento. Livra-nos de acidentes, de incidentes, de tragédias, de fatalidade. Livra-nos do homem de Belial, do homem cruel. É o vento do livramento que sopra quando oramos assim. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 8, fala sobre o terceiro vento de Deus, o terceiro Ruach. É o vento da direção. É o vento que nos mostra o rumo. É o vento que sopra o caminho certo. Vento da direção. João capítulo 3, versículo 8 diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nem sempre, queridos, nós entendemos esse vento que vem de onde ninguém sabe, vai para onde ninguém sabe, sopra onde quer, vai para onde quer ir, né? A direção não é nossa, mas a direção é de Deus. O texto afirma aqui que o vento assopra onde ele quer. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é Deus. Nem sempre entendemos como ele age, mas ele age. Devemos confiar. Não sabemos em que hora Deus vai agir, como ele age, quem ele usa, mas ele vai agir. Nós devemos esperar e confiar. O nosso papel, queridos, é se entregar a Deus completamente, deixar dirigir as nossas vidas. E quando não entendemos, então vamos confiar e Ele vai nos conduzir à direção, ao caminho certo. Por quê? Porque só o vento de Deus tem a direção perfeita. Podemos afirmar que a direção de Deus é perfeita porque Ele sabe de todas as coisas. Então podemos confiar piamente nele. Ele não erra, ele não falha, ele não esquece, ele não é injusto. Além disso, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Um dos atributos de Deus é a onisciência. Se ele conhece tudo, ele vai saber, queridos, o que é melhor para a nossa vida e com certeza a direção certa. Portanto, descanse no Senhor, porque ele tem a direção perfeita. Há um quarto vento, né, que é o vento do Espírito. O quarto vento que Deus nos ensina, né, agora é o vento do Espírito. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, está escrito assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. O vento do Espírito vem de repente. Respeitando o que o texto diz, de repente, reforça o que já falamos sobre o vento da direção, ou seja, não podemos prever nem limitar a ação do Espírito Santo de Deus. Sopra onde quer, vai aonde quer ir e na hora que ele quiser. E muitas vezes na hora que ele quer, vem de repente, né? Percebe que de repente significa é surpreendente.
né? Ele vem na hora certa. De repente, quando acabam nossas forças, quando o ânimo, a esperança está desalinhando, quando a nossa alegria está querendo ir embora, de repente as coisas mudam, porque o vento do Espírito soprou. Embora houvesse a promessa, né, ali, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, mas interessante que, mesmo tendo essa promessa, ninguém sabia o exato momento, né, que o Espírito ia soprar, mesmo tendo essa promessa. E de repente ele soprou. Isso quer nos dizer que Deus, ele quer nos surpreender, né? Ele prova a nossa fé até na última instância. E naquele momento em que a batalha está travada, que você acha que não tem mais força, aí ele sopra o vento do Espírito e nos surpreende, né? Na forma, no momento em que nós não sabemos. Esse vento vem para nos encher da presença dele, de Deus. Veja o que o texto diz. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do vento de Deus. É assim como dizia a promessa, que eles receberiam virtudes para serem testemunhas, o sopro de Deus. Uma das obras do Espírito Santo é capacitar o cristão para testemunhar de Jesus Cristo, ou seja, pregar o evangelho da salvação. E depois de Pentecoste, depois do vento do Espírito Santo, do sopro de Deus, aí eles estavam aptos, capacitados, encorajados de pregar o evangelho. Seja quem ora, quem cuida da igreja, seja o ministério pequeno ou grande que você tem, Deus sopra com uma finalidade de você testemunhar ele. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo afirma: enchei-vos desse Espírito. Enchei-vos do Espírito. Nesse contexto, nos versos seguintes, aí ele vai falar o quê? Gratidão, ele vai falar de relacionamento com o próximo, ele vai falar do relacionamento com a família. Enchei-vos do Espírito, porque essas coisas vão acontecer. Quando estamos cheios do Espírito, podemos viver em perfeita comunhão uns com os outros. Pois bem, queridos, percebam quanto é importante esses ventos de Deus. Esses 4 ventos de Deus, né? O vento da provisão, o vento do livramento, o vento da direção, o vento do Espírito. Concluímos que todos nós necessitamos encarecidamente dos ventos divinos, do ruach de Deus na nossa direção para refrigerar a nossa alma. Esses são os ventos de Deus. Esse é o sopro dos céus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Portanto, os ventos de Deus, vento da provisão, que está lá em Números capítulo 11, versículo 31, o vento do livramento, em Êxodo 14, o vento da direção, em João 3, versículo 8, e o vento do Espírito Santo, né, em Atos capítulo 2. O ruach de Deus. Que Deus te abençoe. Espero ter esclarecido um tanto desse assunto tão maravilhoso, tão importante, né, da palavra do Senhor. Que os ventos dos céus, que o sopro de Deus seja agora, nesse momento, em nome de Jesus, sobre a tua vida e sobre a tua família, hoje e sempre. Amém.